Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2b. Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRES-2b orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela, então por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRES-2b reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma. Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere, na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRES-2b um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de 3 ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós, 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem, e cada um é extremamente leve, muito mais leve que a Terra. Esses 3 exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Phobetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só, eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem impulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta-viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de Lich, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de 1 milhão de anos para chegar lá em uma nave espacial. HD, este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja. À primeira vista, pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido à sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva de vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta, a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Dimidium.
Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b ou Kepler 70b. Um planeta que está muito longe de nós, 4.000 anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É 2 vezes mais leve que a Terra e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter, e estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, COI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o COI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o COI 55b em uma pedra redonda em brasa. É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E por algum motivo ainda está vivo, e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente, mas ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela, o que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas, e existe até um sistema inteiro entre eles. WASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. A viagem até lá levaria cerca de 25 milhões de anos. Ele é cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter. É um planeta muito triste e escuro. Um gigante gasoso condenado, muito semelhante a Júpiter quente, e orbita sozinho a sua estrela. Ao mesmo tempo, está localizado tão perto de sua estrela que seu período orbital leva apenas um dia. É claro que, devido a essa proximidade, a estrela gradualmente absorve o WASP-2b. O calor escaldante da estrela está lentamente destruindo e devorando a atmosfera do planeta. O planeta tem apenas cerca de 10 milhões de anos restantes. Mas o mais interessante é que, por causa desse alongamento, o WASP-2b adquiriu a forma de um ovo. Nem se parece mais com o planeta. Também é muito quente. A temperatura da superfície do gigante gasoso chega a 2.240 graus Celsius. Além disso, um espectrógrafo de origem cósmica, ou COS, descobriu que o planeta troca matéria com sua estrela. Eles estão localizados tão próximos que dão um ao outro parte de seus elementos químicos. Esse é um fenômeno comum em sistemas estelares binários muito próximos, mas esta é a primeira vez que os cientistas viram isso em uma relação estrela-planeta. Que sistemas originais! Para ser honesto, se eu tivesse seguro total, ficaria animado em visitar pelo menos um deles. E você? Por favor, deixe-me saber nos comentários. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então?
Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite.
Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Uma vez que explodem, as estrelas não deveriam voltar à vida, mas algumas estrelas, de alguma forma, sobreviveram à grande explosão de supernova. Essas estrelas zumbis são bem raras. Os cientistas encontraram uma muito grande chamada LP 40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente deveria ser, não poderosa o suficiente para destruir toda a estrela. É como se a estrela quisesse explodir, mas sem conseguir, e é por isso que parte da matéria dela ainda sobreviveu. Uma dessas estrelas zumbi costumava ser uma anã branca ou apenas o que sobra após uma explosão. Ela devorou uma boa parte de outra estrela e, surpreendentemente, conseguiu explodir mais uma vez. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas no solo, isso não significa que haja outra pessoa lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes podem durar 1 milhão de anos lá, porque a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possa apagar lentamente essas pegadas. No espaço sideral, você seria forte o suficiente para soldar 2 pedaços de metal com suas próprias mãos. Ok, não tem nada a ver com força. Você poderia simplesmente pressioná-los juntos sem esforço, e é isso. O oxigênio na nossa atmosfera faz uma fina camada na superfície do metal. É como uma barreira, e é por isso que este truque é impossível na Terra.
mas perfeitamente lógico no espaço sideral. Se você for para o espaço, não tire seu traje espacial a menos que esteja em uma nave. O ar nos pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do corpo. Você seria como um balão, com o dobro do seu tamanho normal. A parte boa, a pele é elástica o suficiente para que tudo se mantenha unido, o que significa que você não explodiria. Pelo menos isso. Se você assistir a um filme muito emocionante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não correrão. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você sentirá que eles estão queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo vaporizará, incluindo os da superfície da sua língua. Falando em queimar, essa é uma coisa que o fogo não consegue fazer no espaço. O fogo pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, se surgir um incêndio em um foguete, você pode simplesmente desligar o sistema de ventilação e pronto. Pode ficar mais complicado se houver uma faísca intensa de fumaça e derretimento de material em condições de gravidade reduzida. Extintores comuns de espuma que usamos na Terra são inúteis aqui, porque liberam espuma aleatoriamente. Os pesquisadores estão desenvolvendo um extintor de incêndio capaz de apagar incêndios usando ondas sonoras. Quanto maior a intensidade do som, maior a chama que ele pode apagar. Mas os astronautas podem acabar surdos se a frequência for muito alta. Um buraco negro não é como um monstro faminto que se movimenta por aí e tem gravidade tão forte que nada possa realmente escapar dele. Quando algo se aproxima do ponto de não retorno, que também chamamos de horizonte de eventos, essa coisa desaparece. Não tem como voltar, mas a física quântica afirma que nada pode destruir realmente dados, então é um verdadeiro paradoxo. Stephen Hawking foi quem surgiu com a ideia de que os buracos negros, na verdade, não têm horizontes de eventos. Talvez eles tenham horizontes aparentes? Esses horizontes prendem coisas apenas temporariamente. Depois disso, a energia presa escapará de alguma maneira, mas de uma forma diferente. Quando algo entra em um buraco negro, ele muda de forma e se estica como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo espremê-lo em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro que é tão grande quanto um único átomo tem a massa de uma montanha realmente grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa igual a bilhões de sóis, mas felizmente está longe de nós. Há mais de 23 mil peças do chamado lixo espacial, maiores do que uma bola de beisebol flutuando acima do nosso planeta, a velocidades de até 28 mil km por hora. E há 500 mil peças em geral, algumas delas do tamanho de uma bola de gude. Resíduos espaciais geralmente são detritos compostos de partículas naturais chamadas meteoroides e partículas artificiais, como coisas que fazemos na Terra. Os meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9 mil naves em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo as menores peças podem danificar uma nave espacial em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço, mas eles compõem menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E há muito dela, pode até representar 25% do universo. A energia escura forma o resto dos 70% do universo. Os cientistas não sabem muito sobre ela, mas acreditam que a energia escura pode estar por trás da crescente expansão de todo o universo, enquanto a matéria escura a retarda. A matéria escura não interage conosco de nenhuma maneira que saibamos e nem interage consigo mesma. Se isso acontecesse, poderíamos encontrar galáxias de matéria escura, planetas de matéria escura ou outros objetos desse tipo. Os astrônomos encontraram o maior buraco que já vimos no universo. É um vazio gigante e se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Eles o encontraram acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam em direção ao ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, para facilitar RCFM. É um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Tem sido transmitido pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Mas em vez da RCFM, eles perceberam uma área gigante, muito mais fria do que esperavam. A equipe começou a rastrear sinais de rádio, mas não havia fontes de rádio em todo esse volume.
Isso significa que não há galáxias ou aglomerados, e como está tão frio, também não há matéria escura ou matéria normal. O vazio gigante está vazio, e os pesquisadores acham que pode consistir em energia escura. A luz ainda pode passar por ele. Não é o único vazio no espaço, mas é o maior que encontramos. A área ao redor de uma estrela é habitável quando não é muito frio ou muito quente para que haja água líquida nos planetas ao seu redor. Digamos que nosso planeta estivesse onde Plutão está. Ele está muito longe do Sol, o que significa que os nossos oceanos e grandes partes da atmosfera congelariam. Mas se a Terra estivesse no lugar de Mercúrio, estaríamos muito perto do Sol e a água em nosso planeta evaporaria. Essa área habitável é chamada de zona de Goldilocks. Assim, você pode ver onde os planetas estão localizados e presumir se eles têm uma chance de vida em sua superfície. Mas Europa, uma das luas de Júpiter, definitivamente quebra essa regra. Está fora da zona de Goldilocks, mas ainda é mantida aquecida. Não diretamente pelo Sol, mas sim por Júpiter e pelas suas luas, que na verdade bombam energia em Europa. Europa muda de forma enquanto circula em torno de Júpiter. É semelhante às marés subindo e descendo em nosso planeta. A água na Terra muda sua forma como resposta às forças das marés da nossa Lua. Quando o mesmo acontece com um objeto sólido, o objeto é estressado. É assim que você bombeia energia para esse objeto. É como se você estivesse jogando raquetebol. Você acerta a bola algumas vezes antes de começar a jogar como se estivesse aquecendo. Você meio que distorce a bola toda vez que bate nela. A superfície de Europa está congelada, mas tem rachaduras no gelo. Você pode ver cumes no gelo onde há uma rachadura. Então esses pedaços de gelo mudam de lugar e congelam novamente. Você veria uma coisa semelhante se pudesse sobrevoar o Oceano Ártico no inverno. Há camadas de gelo constantemente quebrando e congelando novamente. Então, Europa não pode congelar completamente. Os cientistas acreditam que poderia haver um oceano de água líquida sob a superfície gelada. Europa não é a única lua onde isso acontece. Outra das luas de Júpiter, Io, também é quente devido às forças de maré. Io também tem vulcões em erupção por dentro o tempo todo. Então, não é só o Sol que aquece os corpos espaciais e os bombeia com energia. Muitos especialistas concordam que o universo pode chegar ao fim daqui a cerca de 3 bilhões a 22 bilhões de anos. Está se expandindo o tempo todo, o que significa que se formou a partir de um estado compacto. Se teve um começo, provavelmente também terá um fim. Uma das teorias populares diz que o crescimento diminuirá e a gravidade se tornará a força poderosa que fará o universo encolher. Isso levará ao caos completo. Galáxias, estrelas, planetas, corpos espaciais, todos eles se moverão, colidirão e, você sabe, destruirão uns aos outros. É como o Big Bang invertido, um caos enorme, mas dessa vez tudo acaba. Bom, com esse final feliz, fique sempre no lado incrível da vida.